A história que você vai ouvir hoje marcou os bastidores da televisão brasileira. Uma noite em que o improvável aconteceu e ninguém no estúdio jamais esqueceu. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos documentários. Agora, respire fundo. Vamos voltar ao SBT em São Paulo, numa noite que mudaria tudo. No Mido, fim da década de 1990, quando os corredores do SBT ainda tinham cheiro de verniz novo e café requentado, a rotina da emissora era marcada por uma agitação quase coreografada. Câmeras deslizando nos trilhos, técnicos gritando "valendo!", produtores correndo com pranchetas, mas naquela noite específica, algo parecia deslocado. O ar estava pesado, como se todos pressentissem que algo inesperado estava prestes a acontecer. O programa Silvio Santos já estava no ar havia mais de 2 horas. A plateia, em sua maioria mulheres vindas de Carapicuíba, Osasco, Guarulhos, mantinha o entusiasmo típico, mas a energia parecia vacilar nos intervalos. Silvio notou isso. Os olhos atentos dele, mesmo por trás do sorriso habitual, captavam nuances que poucos percebiam. Era um dos segredos de sua longevidade. Silvio sempre percebia tudo. O que ninguém imaginava é que nos bastidores uma discussão havia estourado minutos antes. A convidada da noite, uma jovem atriz de novela recém-contratada por outra emissora, chegara atrasada, irritada e logo, no camarim, deixara claro que não seria tratada como qualquer uma. Queria mudar quadro, queria câmera exclusiva, queria perguntas antecipadas. O clima azedou. Entre a produção, corria o comentário de que ela estava determinada a mostrar ao Silvio como se faz televisão de verdade. Uma frase que, dita por quem estava começando, soava ofensiva e perigosa. Nos bastidores, a produtora veterana Miriam, que conhecia Silvio havia décadas, respirou fundo antes de bater na porta do camarim. "Faltam 3 minutos para a entrada. Vamos?", perguntou com cautela. A atriz, sem ao menos olhar, respondeu: "Só entro se fizerem do meu jeito." Miriam engoliu seco. Não havia tempo para negociar. Caminhou para a beira do palco com o coração acelerado. Silvio estava sentado na lateral, aguardando o retorno do intervalo, estudando o roteiro com aquele jeito tranquilo que só ele tinha. "Silvio", ela disse hesitante, "ela quer mudar tudo. Disse que não entra se não fizer do jeito dela." Silvio levantou um pouco o rosto, arqueando as sobrancelhas. "Tudo, tudo." Ele fechou o roteiro devagar, como quem coloca um ponto final em um capítulo. "Então deixa que eu resolvo." Quando a luz vermelha acendeu, anunciando que estavam de volta ao vivo, a plateia vibrou. Silvio entrou sorrindo, microfone na mão, caminhar leve, aquele magnetismo imbatível. Mas Miriam e toda a equipe que conhecia seus pequenos sinais percebeu algo raro. Havia firmeza incomum na postura dele. "Hoje temos uma convidada especial", anunciou, olhando diretamente para a câmera principal. "Mas antes dela entrar, quero trocar umas palavrinhas com vocês aqui do estúdio." A plateia ficou silenciosa, surpresa. A equipe arregalou os olhos. Nunca, absolutamente nunca, ele interrompia o protocolo assim. Silvio respirou fundo, ajeitou o microfone e, pela primeira vez em muito tempo, deixou o sorriso desaparecer. O silêncio que tomou o estúdio naquele instante não era normal. Era um silêncio pesado, cheio de expectativa. Até os operadores de câmera pararam de se mover. Ele olhou ao redor como quem mede cada centímetro daquele palco que conhecia melhor do que a própria sala de estar. E então, com voz firme, disse apenas: "Tem gente aqui que acha que pode desrespeitar o trabalho de centenas de pessoas. Essa pessoa ainda não entendeu onde está." O impacto foi imediato. A frase pairou no ar como um trovão. E ninguém, absolutamente ninguém, ousou respirar.
A história daquela noite estava apenas começando. O estúdio inteiro permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. A frase de Silvio ecoava dentro da cabeça de todos. Um aviso público, direto e inesperado, e claramente endereçado à convidada, que ainda aguardava atrás da cortina. Era algo que simplesmente não acontecia no SBT. Não com ele, não daquela forma. Na lateral do palco, a atriz escutou tudo com a expressão travada. O rosto, antes marcado por confiança excessiva, começou a perder cor. Ela olhou em volta, procurando algum produtor que lhe desse uma garantia, um sinal de que aquilo não tinha relação com ela, mas ninguém a encarava. Todos evitavam seus olhos. Silvio caminhou alguns passos pelo palco, o microfone seguro, a postura ereta. Seu tom continuava calmo, mas havia um peso novo na voz, uma mistura de cansaço e autoridade. O programa é feito com carinho, dedicação e respeito. Quem entra aqui precisa entender isso. A gente trabalha junto, ninguém trabalha sozinho. A plateia, ainda confusa, manteve o silêncio, um silêncio quase reverente. No controle mestre, o diretor do programa, Sérgio, olhou para a tela e sussurrou: "Meu Deus, ele vai mesmo fazer isso ao vivo." E faria. Silvio voltou a sorrir, mas era um sorriso diferente, frio, preciso. Virou-se para a cortina e fez um gesto elegante, porém firme, chamando a convidada. "Pode entrar, por favor. A casa é sua. Quando houver respeito." A atriz respirou fundo, ajeitou o cabelo e atravessou a cortina com um sorriso protocolar. Mas o nervosismo estava ali, visível no olhar. O público a reconheceu e começou a aplaudir, ainda que de forma mais contida. Ela caminhou até o centro do palco, tentando recuperar a postura, tentando mostrar que aquilo não a havia abalado. Silvio foi direto. Não fazia rodeios quando percebia que era hora de ensinar alguma coisa. "Você chegou hoje dizendo que não faria o programa do jeito que a gente combinou. É verdade?" O sorriso dela desabou imediatamente. Ela abriu a boca, mas nenhuma justificativa parecia segura. Eu só achei que talvez pudéssemos ajustar algumas coisas", respondeu, tentando manter a elegância. Silvio inclinou a cabeça, observando-a com uma tranquilidade quase desconcertante. "Ajustar é normal. Imposição é outra coisa. Ainda mais quando não se conhece a casa onde está entrando." A plateia começou a murmurar baixinho. Não era constrangimento, era fascinação. Eles estavam testemunhando algo raro. Silvio Santos, o homem sempre bem-humorado, assumindo um tom firme e implacável. A atriz tentou reagir. "Eu não quis desrespeitar ninguém." Silvio ergueu a mão, pedindo silêncio, e concluiu: "Respeito não é algo que a gente diz, é algo que a gente pratica." A frase caiu pesada. A atriz desviou o olhar, fragilizada. Não havia escapatória elegante, não havia como sair por cima, mas naquele exato instante, uma das câmeras capturou algo que mudaria completamente a percepção de quem assistia ao programa. Um detalhe que não fazia parte da tensão entre eles. Na plateia, uma senhora de cabelos grisalhos começou a chorar baixinho. E Silvio viu. Seu olhar mudou imediatamente. E o que aconteceria nos minutos seguintes fugiria totalmente do script, criando o primeiro grande ponto de virada daquela noite. A senhora na plateia continuava a chorar baixinho, uma mistura de saudade e algo que parecia culpa. Esse pequeno som, tão humano, fez com que Silvio pausasse por um segundo mais longo do que o necessário. Ele olhou para a atriz, que agora, mais fragilizada, segurava as mãos como quem procura um apoio invisível, e decidiu mudar o rumo da conversa. "Se você tem algo que queira dizer, diga. Não aqui para me humilhar, mas para dizer a verdade", falou ele, num tom menos cortante, mais curioso. Ela engoliu seco. A câmera se aproximou. A lente capturou o tremor da mão. Em seguida, com uma hesitação que denunciava uma batalha interna, a atriz tirou de dentro da bolsa um envelope amarelado. Não era algo programado. Ninguém esperava aquilo. "Eu não queria começar assim", murmurou,
mas acho que já não dá para continuar fingindo. Silvio franziu a testa. A produção murmurou. O diretor fez um sinal sutil, meio apreensivo, meio fascinado. A plateia prendeu o fôlego. Ela abriu o envelope e de dentro retirou uma fotografia antiga com as bordas desgastadas. Uma imagem em sépia de um estúdio muito parecido com aquele, só que com objetos e roupas de outra década. Na foto, ao fundo, reconhecia-se vagamente a silhueta de um homem de terno claro. À frente, uma jovem com semblante cansado segurava uma criança no colo. A atriz apontou para a criança. "Essa criança é minha mãe", disse com a voz quebrando. "E ela trabalhou aqui, nos bastidores, quando era muito jovem. Eu cresci ouvindo histórias, promessas de reconhecimento que nunca se cumpriram." Um burburinho percorreu o estúdio como uma onda. Silvio, por um instante, ficou mudo. Havia algo naquela foto, naquela composição, que o prendeu. Ele olhou para os cantos da imagem, para o formato do cabelo, para o adereço na mão da jovem, e então, lentamente, seus olhos se encheram de uma memória que parecia vir de muito tempo atrás. Um nome sussurrado em corredores, uma promessa feita num intervalo, um rosto que ele pensou ter esquecido. "Qual é o nome dela?" perguntou ele, com a voz agora baixa. "Maria Helena. Chamavam-na de Elô nos bastidores." A atriz respirou fundo. "Ela me dizia que você era generoso, que você tinha palavras que iluminavam o dia, mas também contou que houve um dia em que promessas foram quebradas. Ela deixou a emissora grávida e sem apoio. Cresci com raiva dessa televisão que dizia ser família e, ao mesmo tempo, descartava quem estava na linha de frente." A plateia começou a chorar em uníssono. Aquelas palavras tocaram num ponto visceral. O público lembrava dos muitos rostos por trás dos programas. Os técnicos, os assistentes, as moças do Desendos, figurino, cuja história nunca ocupava o centro das atenções. Silvio segurou a fotografia com as mãos trêmulas. Pela primeira vez naquela noite, a rigidez desapareceu. Seus olhos, antes de comando, mostraram-se apenas humanos. Elô era o apelido dela?" murmurou. "Sim", a atriz assentiu. "Ela era alegre, trabalhadora, e sonhava que alguém diria o nome dela na televisão com respeito. Eu vim hoje porque, ouvindo tudo, achei que talvez este fosse o lugar onde as coisas poderiam ser corrigidas. Não para humilhar, mas para pedir que minha mãe e tantos outros fossem reconhecidos." O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio do susto, era o silêncio de reconhecimento. Silvio manteve a foto um pouco mais perto do rosto, como se procurasse confirmar os traços na imagem com sua lembrança. E então, com a voz baixa, disse algo que ninguém esperava. "Elô foi embora sem me contar que estava esperando. Eu lembro dela sorrindo, mas eu não sabia de tudo. Se eu tivesse sabido..." A confissão, frágil e íntima, atravessou o ar como uma lâmina que corta o orgulho. Onde antes havia uma autoridade inabalável, agora havia remorso e surpresa. A plateia, que chegara ao estúdio para entretenimento, presencia um momento raríssimo, um ícone da televisão confrontando uma falha humana que o tempo não deixara apagar. A atriz, que tivera a intenção inicial de impor-se, agora chorava abertamente. Silvio aproximou-se dela com passos lentos e tocou seu ombro. Um gesto que parecia unir gerações com uma simplicidade quase ingênua. "Sei que não conserta nada agora", ele disse com a voz embargada. "Mas conte-me tudo. Ali, nos bastidores, sempre houve verdades que merecem ser ditas." Naquele instante, o grande plot twist não foi uma acusação pública nem uma armação para a humilhação. Foi a descoberta de um laço humano inesperado, de histórias escondidas sob a glória dos holofotes. A noite tomava um rumo diferente. A confrontação transformava-se em reparação, e o silêncio que antes havia calado o estúdio agora se tornava espaço para uma verdade difícil, porém necessária. A narrativa que todos acreditavam conhecer, de palco, risos e jogos, começava a se abrir para as histórias que ficavam atrás das cortinas. E para muitos que ali estavam, aquilo seria o verdadeiro ponto de virada. A televisão como reflexo do humano, com suas falhas, arrependimentos e, talvez, possibilidades de redenção.
Silvio permaneceu segurando a fotografia por alguns segundos que pareceram longos demais. A imagem tremulava levemente entre seus dedos, não por causa das luzes do estúdio, mas pela emoção que ele tentava conter. A atriz, ainda à frente dele, respirava com dificuldade, como quem havia finalmente deixado cair um peso que carregava por anos. Os operadores de câmera, percebendo o momento histórico, moveram-se com cuidado, quase em silêncio. O diretor, no controle mestre, fez um gesto rápido para que nenhuma música de fundo entrasse. A cena precisava do silêncio, precisava da verdade crua. Silvio, então, ergueu a fotografia para a altura dos olhos e sua voz saiu baixa, porém firme. Eu lembro de Elô, lembro do riso dela, lembro do esforço, mas não lembro dela me dizer que estava passando por algo tão difícil. A atriz enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ela não contou. Disse que tinha medo de decepcionar você, que você tinha muita coisa para resolver, muitos programas, muita responsabilidade. Silvio deu um sorriso. Triste. Isso não justifica nada. Às vezes a gente acha que está cuidando de tudo e acaba deixando de enxergar o que está bem debaixo do nosso nariz. A câmera se aproximou. A expressão dele era de alguém que não fugia da culpa, mas também não sabia ainda como enfrentá-la. A plateia silenciosa acompanhava cada gesto, cada troca de olhares. Era como se todo aquele enorme auditório tivesse se transformado em uma pequena sala, íntima, onde apenas duas pessoas conversavam sobre o passado e sobre feridas que nenhuma fama curava. A atriz respirou fundo antes de continuar. Eu vim pronta para enfrentar você, sabia? Vim com raiva, achando que você era o símbolo de tudo que minha mãe sofreu. Aqui. E agora? Silvio perguntou, devolvendo a honestidade no mesmo tom. Agora eu só quero entender. Não quero atacar. Não quero ser arrogante. Quero saber o que aconteceu com ela. Por que ela sumiu daqui com uma mágoa que carregou até o fim da vida? Silvio sentou-se lentamente na ponta do palco, como costumava fazer quando queria falar, de igual para igual com a plateia. Uma postura incomum, vulnerável. A plateia a acompanhou, silenciosamente inclinada para a frente. Antigamente, ele começou, os bastidores eram uma loucura. Muita gente vinha, muita gente ia. Às vezes, a gente deixava passar sinais importantes. Às vezes, prometia o que não podia cumprir. Eu posso ter errado com ela. Eu posso ter magoado sem perceber. Mas nunca foi minha intenção abandonar ninguém. Havia sinceridade na voz, mas também um peso que parecia velho, guardado. O diretor sinalizou discretamente para Miriam, a produtora veterana, que estava parada ao lado do cenário. Ela hesitou por um segundo antes de caminhar devagar até o palco. Silvio percebeu e fez um gesto convidando-a a se aproximar. Miriam trabalhou com sua mãe, disse ele, estendendo a mão para a colega. Ela talvez saiba mais do que eu. A atriz arregalou os olhos. A plateia murmurou. Era como se, de repente, o passado tivesse encontrado uma porta para entrar no presente. Miriam respirou fundo, encarou a jovem atriz e então disse com a voz embargada. Sua mãe era especial. Trabalhava dobrado, sorria mesmo quando estava exausta. E sim, houve uma promessa feita a ela, uma promoção, uma chance maior. Eu lembro do dia em que ela ouviu que não seria possível. Ela ficou destruída, mas nunca culpou o Silvio diretamente. Culpar o sistema, isso sim, aqueles que ficavam no meio do caminho, que barravam quem não tinha padrinho. Silvio baixou o olhar. Era evidente que aquilo machucava. A atriz, porém, deu um passo à frente. Então, minha mãe não mentiu. Ela não exagerou. Não, Miriam respondeu. Ela dizia a verdade. Mas também dizia que você, Silvio, não era o vilão da história. Era alguém que talvez nem soubesse o que estava acontecendo de verdade nos bastidores. Silvio levantou o rosto devagar, com os olhos marejados, algo raríssimo de ver ao vivo. Se eu não soube, a culpa também é minha. Quem é dono do palco tem a obrigação de olhar para o que acontece atrás dele. A frase ecoou pelo auditório como uma confissão pública, humana, dolorosa. A atriz levou a mão à boca, emocionada. E foi então, naquele instante, que ela fez algo que ninguém, nem mesmo ela própria, havia planejado. Ela se ajoelhou ao lado de Silvio, colocando a fotografia entre eles dois. Minha mãe não está mais aqui, mas eu estou.
E se houver algo para consertar, eu quero ajudar. Silvio colocou a mão sobre a dela. Um gesto, pequeno, mas que atravessou o estúdio inteiro. Era o começo de uma reparação que ninguém esperava. E pela primeira vez naquela noite, a plateia se levantou em silêncio, não para aplaudir, mas para testemunhar. A fotografia entre as mãos deles ainda parecia pulsar com vida própria, como se o papel carregasse não apenas uma imagem, mas todo o peso de uma história mal resolvida. Silvio, a atriz e Miriam permaneciam lado a lado no palco, criando um cenário que fugia completamente do entretenimento. Era um momento humano demais para caber no formato do programa. O diretor, observando tudo pelo monitor, não ousou cortar para intervalo. Sabia que qualquer interrupção destruiria algo único, algo que jamais acontecera ali. Silvio respirou fundo, ainda segurando suavemente a mão da atriz. Ela parecia mais calma, mas uma tensão profunda permanecia, como se estivesse prestes a revelar algo a mais. Tem mais uma coisa, disse ela, hesitando. Algo que eu nunca contei para ninguém daqui. Silvio ergueu o olhar, atento. O que é? Ela encarou a fotografia. Depois olhou para o auditório, como se buscasse coragem. Minha mãe, antes de morrer, pediu que eu viesse até aqui um dia. Disse que havia algo que eu precisava ver com meus próprios olhos. Que talvez eu encontrasse alguém que pudesse me dizer a verdade inteira. Miriam franziu a testa. A verdade inteira sobre o quê, minha filha? A atriz respirou fundo e respondeu. Sobre quem era meu pai. A frase caiu no estúdio como um trovão sem aviso. Algumas pessoas na plateia levaram as mãos à boca. Outras sussurraram em choque. As câmeras se aproximaram lentamente, captando cada nuance da tensão. Silvio, por um instante, ficou imóvel, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Você acha que... Ele começou, mas não conseguiu completar. Eu não sei. A atriz interrompeu com a voz fragilizada. Nunca soube. Minha mãe nunca disse um nome. Sempre desconversava. Mas, nas histórias que ela contava, havia alguém aqui. Alguém que foi importante. Alguém que prometeu ajudar ela a subir na carreira. Alguém que desapareceu da vida dela. Miriam fechou os olhos, como se tivesse sido atingida por uma lembrança dura. Você acha que esse alguém foi o Silvio? Perguntou, tentando não soar acusatória. A atriz balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Eu não vim acusar ninguém. Vim entender. Vim buscar uma peça que falta na história da minha família. Silvio passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. O público via não o apresentador icônico, mas o homem, imperfeito, vulnerável, confrontado pelo passado. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele falou. Eu não posso afirmar nada sem lembrar direito. Mas posso dizer que, se sua mãe precisou enfrentar tudo sozinha, eu falhei com ela, seja qual tenha sido meu papel na história. A atriz enxugou os olhos. Minha mãe sempre disse que você era um homem bom, mas que o mundo à sua volta era cruel, e que talvez isso tivesse engolido oportunidades que ela jamais recuperou. Silvio desviou o olhar, como se encarasse algo invisível no chão do palco. A dor agora misturava-se com um senso profundo de responsabilidade. Miriam então deu um passo à frente, como quem não aguenta mais guardar algo. Eu lembro de um nome, de uma conversa que ouvi, sem querer, disse com voz baixa. A atriz virou-se imediatamente. Silvio também. Elô, continuou Miriam. Ela falava de um assistente de direção, um rapaz novo, cheio de sonhos. Foi ele quem se aproximou dela. Ele desapareceu da emissora no mesmo período em que ela foi demitida. Sumiu. Ninguém o viu de novo. O silêncio que se formou foi pesado, quase sufocante. Era como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. A atriz fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer pelo rosto. Minha mãe sempre dizia que ele prometeu que voltaria. Silvio olhou para Miriam perplexo, como se estivesse descobrindo tudo junto com a plateia. Você lembra o nome dele?
Ele perguntou. Miriam hesitou por um instante e então respondeu com firmeza. Lembro, e tenho certeza de que ainda vive aqui em São Paulo. A câmera fechou lentamente no rosto da atriz. Um brilho diferente surgiu. Não era mais raiva, nem apenas dor. Era esperança. Silvio então se levantou, devolveu a fotografia à jovem e disse: se há uma chance de encontrarmos a verdade, vamos atrás dela, juntos. Foi naquele momento que o estúdio inteiro percebeu. A história já não era sobre um conflito, era sobre reconstrução. E a noite estava longe de terminar. O nome pairava na mente de todos, mesmo antes de ser revelado. As câmeras permaneciam em silêncio, como se até o maquinário compreendesse que cada palavra agora tinha peso histórico. Miriam respirou fundo, ajeitou o crachá e, num tom que misturava lembrança e inquietação, finalmente disse: ele se chamava Renato Faria. A atriz repetiu o nome em voz baixa, como quem testa a sonoridade de algo importante. Renato Faria. Silvio franziu a testa imediatamente, como alguém tentando buscar um arquivo muito antigo na própria memória. Era evidente que o nome lhe dizia algo, mas ainda não o suficiente. Miriam continuou. Ele era jovem, talentoso, sonhador. Tinha só 22 anos quando chegou. Aqui, Elô e ele se aproximaram rápido. Era impossível não notar. A atriz ouviu atentamente, os olhos marejados. Ele falava que queria subir na produção, virar diretor. Elô falava que ele tinha o futuro inteiro nas mãos. Mas então, um dia, ele simplesmente não apareceu mais. Alguns diziam que recebeu uma proposta em outra emissora, outros que tinha problemas pessoais, mas ninguém nunca confirmou. Silvio apoiou as mãos nos joelhos e inclinou-se levemente para frente, pensativo. Eu lembro dele. Sua voz saiu baixa. Era esforçado. Sempre chegava antes de todo mundo. A atriz deu um passo à frente. Vocês acham que minha mãe amava esse homem? Miriam respirou fundo antes de responder. Ela nunca disse diretamente, mas o jeito como falava dele... Miriam colocou a mão no peito. Era de alguém que perdeu mais que uma oportunidade de carreira. Silvio olhou para a atriz, agora com uma expressão profunda, quase paternal. Se esse rapaz tiver alguma ligação com você, se for verdade que ele desapareceu no mesmo período que sua mãe saiu, então precisamos encontrá-lo. É o mínimo que podemos fazer. A atriz segurou a fotografia contra o peito, como se ela fosse um amuleto ou uma âncora num mar emocional turbulento. Ela dizia que ele tinha um problema, algo que o fez fugir, mas nunca explicou. Miriam, então, completou. Renato tinha uma irmã, uma moça chamada Célia. Ela morava na Vila Prudente na época. Talvez ainda esteja por lá. O estúdio inteiro murmurou. Não era mais um programa. Era investigação, memória, justiça. Silvio se levantou e colocou a mão no ombro da jovem. Vamos atrás dela. Ao vivo? O diretor murmurou no ponto eletrônico, incapaz de acreditar. Silvio ignorou o ponto. Sabia que, se parasse agora, perderia a verdade. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Um segurança aproximou-se discretamente do palco e chamou Miriam de lado. Ela se afastou alguns passos, ouviu algo no ouvido e congelou. Os olhos dela se arregalaram e o rosto perdeu cor. Silvio percebeu imediatamente. Miriam, o que houve? Ela respirou fundo, a mão entremendo levemente. Tem alguém na portaria da emissora. Um homem. Ele disse que ouviu o programa pela rádio interna e que precisa falar com você e com ela. Miriam apontou discretamente para a atriz. Silvio sentiu o ar ficar mais pesado. Quem é esse homem? Miriam engoliu seco antes de dizer. Ele disse que se chama Renato Faria. A plateia explodiu em murmúrios. A atriz levou a mão à boca, chocada. Silvio se levantou num impulso, não com medo, mas com a sensação de que o passado, de repente, havia decidido voltar não pelos bastidores, mas pela porta da frente. Então tragam ele! Silvio disse firme. A verdade chegou, e nós vamos ouvir. O estúdio inteiro silenciou-se, novamente, mas dessa vez não era silêncio de tensão, e sim de algo muito maior. Esperança.
Os passos que ecoaram no corredor não eram rápidos nem hesitantes, eram pesados, carregados de anos de silêncio. Quando Renato Faria surgiu na beira do palco, o estúdio inteiro prendeu a respiração. Ele parecia mais velho do que sua idade sugeria. Barba, grisalha rala, ombros curvados, olhos que guardavam noites mal dormidas demais. A atriz levou a mão ao peito, como se algo dentro dela reconhecesse aquele homem, mesmo antes das palavras chegarem. Renato não olhou primeiro para Silvio, nem para a plateia. Seus olhos foram direto para a atriz e ficaram ali, imóveis, como se o tempo tivesse parado. Ele engoliu seco, deu um passo à frente e murmurou: "Você é igual à sua mãe." A frase atravessou o auditório como uma onda. A jovem tremia. Silvio deu um passo para o lado, abrindo espaço para que eles se encarassem sem barreiras. As câmeras, em silêncio absoluto, acompanharam de perto, mas respeitando a distância emocional daquele reencontro. A atriz, com a voz trêmula, perguntou: "Você conheceu minha mãe?" Renato soltou o ar como alguém que finalmente se liberta de um peso antigo. "Eu amei sua mãe." A plateia arfou. Algumas pessoas começaram a chorar. Silvio baixou a cabeça, respeitosamente. Renato continuou: "Elô era a pessoa mais luminosa deste lugar. Mais do que qualquer estrela, mais do que qualquer apresentador. Ela tinha uma força e uma doçura que ninguém sabia valorizar, nem eu na época." A atriz se aproximou um pouco mais, as mãos trêmulas, o coração acelerado. "Por que você sumiu? Por que deixou ela sozinha?" Renato fechou os olhos por um instante, como se estivesse sendo obrigado a olhar para sua própria vergonha. "Eu era covarde." O silêncio ficou ainda mais profundo. "Eu recebi uma proposta em outra emissora, mas a verdade é que tive medo. Medo de não conseguir sustentar uma família, medo de ser mais um técnico esquecido, medo de falhar com ela. E quando descobri que sua mãe estava grávida, eu entrei em pânico. Fugi para não encarar a responsabilidade que eu mesmo criei." A atriz começou a chorar. Não de raiva, mas de uma tristeza que vinha de décadas atrás, herdada, silenciosa. Renato continuou: "Fui embora achando que poderia recomeçar, mas o recomeço nunca chegou, nem o perdão. E quando soube anos depois que ela também tinha ido embora deste mundo, eu percebi que tinha perdido tudo." Silvio, com uma expressão profundamente humana, aproximou-se um pouco. "E por que veio hoje?" Renato olhou ao redor, finalmente encarando o estúdio, como se reconhecesse o cenário que abandonou anos antes. "Porque quando ouvi o nome dela sendo dito aqui, minha alma tremeu. Eu não podia mais me esconder." A atriz enxugou as lágrimas, respirou fundo e perguntou: "Você é meu pai?" A pergunta ficou suspensa no ar, como se o tempo tivesse parado novamente. Renato levou as mãos ao rosto por um instante. Depois olhou para ela com uma franqueza devastadora. "Eu não sei." A plateia estremeceu. Silvio franziu o senho. A atriz pareceu perder o chão por um segundo. Renato explicou: "Eu sei que Elô estava machucada quando eu a deixei. Sei que ela saiu daqui sozinha. Sei que não contou para ninguém. Mas não sei se ela teve alguém depois de mim. Não sei se ela encontrou apoio com outra pessoa. Eu queria dizer que sou, mas não posso afirmar algo que talvez roube de você uma verdade ainda maior." A atriz chorou silenciosamente, mas não se afastou. Renato então colocou a mão no peito com sinceridade: "Mas se você permitir, mesmo que eu não seja seu pai de sangue, eu quero ser responsável pelo que destruí. Quero honrar a memória dela e a sua história." O estúdio inteiro ficou de pé, não com aplausos, mas com um respeito silencioso e profundo. Silvio respirou fundo e então fez algo que só alguém com décadas de televisão e de vida seria capaz de fazer. Ele juntou as mãos de Renato e da atriz, colocando-as uma na outra, com delicadeza. A televisão sempre mostra histórias, mas hoje ela ajudou a consertar uma. A plateia finalmente aplaudiu. Não para o programa, não para Silvio, mas para a verdade que atravessou décadas para acontecer ali, naquele palco. A atriz abraçou Renato com força, e ele, quebrado, devolveu o abraço como quem segura a única chance de redenção que lhe restava. Silvio, de pé ao lado deles, respirou fundo, emocionado, e disse a frase que marcaria aquela noite para sempre: "Às vezes a gente cala um estúdio para finalmente ouvir o que importa. Aquele era
o fim da noite, mas o começo de algo maior, um reencontro, uma reparação e a certeza de que nenhuma verdade permanece escondida para sempre.